Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro, bem-vindos ao meu canal Cultura Mania. Hoje eu quero dar uma dica para vocês de um livro que eu li e eu achei bem legal, que é Os Mil Outonos de Jacob de Zoet, da Companhia das Letras. Eu já tinha lido um livro do Nietzsche, eu tinha gostado bastante, que é o Atlas de Nuvens. O Atlas de Nuvens, ele saiu ano passado, também pela Companhia das Letras, nessa edição muito bonita. Ele vem aqui dentro dessa caixa, super, uma edição assim muito caprichada, diferenciada. Eu fiz um vídeo sobre o Atlas de Nuvens, eu vou ver se eu coloco o link aqui embaixo. E eu gostei bastante de Atlas de Nuvens. Para quem não sabe, o livro foi adaptado para o cinema, se tornou um filme dirigido pelos irmãos Wachowski, que são os mesmos diretores da série Matrix. No Brasil, o filme foi chamado A Viagem, com o Tom Hanks e a Halle Berry. Eu gostei do filme, apesar de ter gente que não gostou. Eu gostei de A Viagem, acho que é um filme interessante, mas o livro para mim foi muito melhor. O livro Atlas de Nuvens é superior ao filme A Viagem. Bom, eu tinha gostado bastante do David Mitchell, principalmente da escrita dele, e eu resolvi então ler Os Mil Outonos de Jacob de Zoet. Essa edição também está muito bonita, principalmente pela capa. Vocês podem ver uma capa muito bonita. Aqui a lombada, também a contracapa. Aqui a gente tem uma foto do David Mitchell, acho que dá para ver aqui a foto dele, do David Mitchell. A única coisa que eu não gostei com relação ao livro, isso não foi um problema da editora, mas sim da Saraiva, é que como foi uma das últimas edições que eu comprei, o livro ele não veio totalmente em perfeito estado. Não sei se dá para dar uma olhadinha. Vou tentar aproximá-lo aqui, ele está meio amassadinho aqui. Eu não gosto quando isso acontece, porque eu sempre quero que as edições venham sempre impecáveis, em estado de conservação perfeito. Enfim, isso me aborrece um pouco, mas aí eu coloquei outros livros em cima e o amassado diminuiu bastante. Mas enfim, voltando aos Mil Outonos de Jacob de Zoet. O romance ele se passa na virada do século XIX. E o cenário ele é ambientado no Japão. O personagem principal é o Jacob de Zoet. Ele é um rapaz, ele é holandês, na faixa dos seus 20 anos, e ele está querendo se casar com a filha de um comerciante. Por isso, o que ele resolve fazer? Ele se emprega na companhia de índias ocidentais, que era justamente para fazer comércio com outros países, e vai trabalhar lá como escriturário. Ou seja, ele vai viver num outro lugar, num país que tem uma cultura completamente diferente da dele. E aí ele vai parar aonde? Vai parar no Japão. Mais precisamente na ilha de Dejima, que fica próxima à cidade de Nagasaki. O Jacob de Zoet é um rapaz assim muito sensível, ele é religioso, ele é protestante, e quando ele chega no Japão, existe um estranhamento, porque nessa época o Japão era um país completamente fechado, poucas pessoas tinham acesso a entrar dentro do Japão. Era na época dos grandes shoguns, dos senhores feudais do Japão. Então,
nós estamos assim numa época que ainda existe uma dominação muito forte dessa sociedade feudalista, digamos assim. Os japoneses eram muito arraigados aos seus valores culturais. Eles achavam que os europeus poderiam, de certa maneira, acabar com a cultura deles, ou então modificá-la, enfim, era um dos medos dos japoneses. Então nós vemos aqui que um dos temas que o David Mitchell aborda muito bem em Os Mil Outonos de Jacob de Zoet é o choque cultural. Porque nós vemos, por um lado, os europeus, que são holandeses, ingleses, que vão ao Japão a trabalho. Eles não têm uma intenção de constituir família no Japão, mesmo porque isso era impossível. As relações entre homens ocidentais e mulheres orientais era proibida, não poderia existir de jeito nenhum. Então, nós vemos que o Mitchell ele trabalha muito bem essa questão do choque cultural. E chega a ser até mesmo engraçado em alguns pontos ali dentro do romance, porque nem sempre a relação entre os europeus e os japoneses vão ser muito pacífica, nem sempre eles vão conseguir se entender para poder fazer as suas negociações. Eu percebi que o Mitchell é muito preocupado com relação à contextualização do romance. Então, no romance, o Mitchell vai abordar principalmente a questão da religião. Você lendo o romance, você vai descobrir que quem era cristão não poderia exercer a sua religião no Japão. Era proibido a pessoa ter uma religião cristã. Ela era obrigada a abdicar dela, ou fazer o que a gente chama de apostasia, que é justamente você deixar de ser cristão para poder viver dentro da sociedade japonesa. Então é bastante interessante esses aspectos do romance. Os Mil Outonos de Jacob de Zoet é um romance histórico. Como eu disse, o protagonista, esse rapaz, o Jacob, ele vai para o Japão para trabalhar como escriturário. Ele vai lidar com um problema muito complicado. Por quê? Porque ele vai investigar, a atribuição dele é justamente fazer um levantamento das contas, para saber se houve desvios, algumas maracutaias, digamos assim, que os próprios europeus teriam praticado ali no Japão às escondidas. Então ele se vê em meio a um conflito, até mesmo entre os europeus, e tem que lidar também com os costumes muito rígidos da sociedade japonesa. Em meio a todos esses problemas, ele também acaba se apaixonando por uma moça, acho que é Orito, Ibagawa, a Ibagawa Orito, que é uma personagem muito interessante no romance. Ela é uma parteira e ela vai estudar medicina. Ela quer aprimorar os seus conhecimentos dentro da medicina através justamente de livros escritos por europeus. Inclusive tem um holandês chamado Marius, que é professor, que por livre e espontânea vontade acaba se exilando dentro do Japão e acaba sendo o professor dessa moça, dessa menina. Ela deve ter em torno de uns 20 e poucos anos, mas ela já demonstra ter muito interesse, principalmente na área da obstetria, porque ela é uma parteira. Então é muito interessante também essa relação no romance que é desenvolvida entre o Jacob e essa moça, porque o Jacob, apesar de se apaixonar por ela, ele não tem muito acesso a ela, justamente por causa desses costumes bastante rígidos da sociedade japonesa. Além disso, tem um outro personagem interessante, que é o Ogawa. O Ogawa é um tradutor, ele é japonês,
e ele é um tradutor, então ele faz essa intermediação entre os japoneses e os holandeses. E também vai desenvolver uma relação de amizade com o Jacob. É curioso perceber como Mitchell ele vai mudando sua escrita ao longo do desenvolvimento do romance. Os 1000 Outonos de Jacob de Zoet, ele começa de uma forma mais lenta, explora muito bem essa relação de conflito entre os europeus e os japoneses, mas na segunda parte há uma reviravolta. Há um evento inesperado, que eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar nenhuma surpresa, que faz com que o romance se torne realmente uma narrativa de aventuras, de suspense, e você não sabe para onde isso vai. Essa segunda parte desse romance aqui me lembrou muito um segmento aqui de Atlas de Nuvens, que é justamente sobre uma oriental, né, se passa justamente no Oriente e tal, que é o segmento da Sony. A Sony é uma rogativa de Sony 451. Então, se você já leu Atlas de Nuvens, você vai perceber que algumas situações que são descritas em Os 1000 Outonos de Jacob de Zoet, de certa maneira encontra alguma semelhança nessa parte de Atlas de Nuvens. Mas isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. David Mitchell desenvolve muito bem essa parte, você fica interessado. Há um clima ali de suspense envolvendo uma seita misteriosa e o que ela faz ali para poder se manter, manter o seu poder. Há uma discussão que o Mitchell coloca em torno da religião, até mesmo a ética dentro da religião, a religião como um instrumento de poder. Isso fica muito evidente nesse segmento de Os 1000 Outonos de Jacob de Zoet. Tem essa parte que é bem interessante, bem envolvente. Aí depois, numa terceira parte, há uma outra situação também relacionada à narrativa de aventura, que vai envolver um conflito entre os holandeses e os ingleses, que é bastante interessante e bem desenvolvida pelo Mitchell. Tá? Eu gostei muito de Os 1000 Outonos de Jacob de Zoet. Eu só acho que como obra, como romance, ou até mesmo narrativa, eu ainda prefiro Atlas de Nuvens. Eu acho que Atlas de Nuvens do Mitchell é uma obra mais inovadora, tem alguns elementos mais inovadores. Eu acho que ele ousa mais, eu acho que ele experimenta mais como a literatura como linguagem, ele desenvolve melhor alguns conceitos. Os 1000 Outonos já é uma narrativa um pouco mais convencional, mas eu gostei bastante, principalmente com relação à maneira como ele retrata os europeus e os japoneses. O David Mitchell em nenhum momento ele é maniqueísta. Não existem mocinhos e bandidos aqui. Existem pessoas que têm, assim, pode até dizer que existe um vilão aqui no romance, mas ele foge de estereótipos, e eu achei bem legal, porque ele não demoniza os japoneses, ele também mostra que os europeus têm os seus defeitos, têm as suas falhas de caráter, e eu achei esse aspecto do romance bem interessante. Bom, de qualquer forma, de modo geral, eu achei esse livro muito bom, e até agora foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2017. Tá certo, gente? Então, se você gostou e quer ler um bom romance histórico, eu recomendo fortemente Os 1000 Outonos de Jacob de Zoet, de David Mitchell. Tá certo? Então, se você gostou da minha sugestão,
se inscreva aqui no meu canal, dê a sua curtida e espalhe meu vídeo nas redes sociais. Mais uma vez, eu agradeço o pessoal que tem me mandado as suas mensagens, com as suas críticas e sugestões, e na medida do possível eu estou respondendo o que eu posso, tá certo? Bom, se você gosta de quadrinhos, não perca a minha outra sugestão, que é essa série muito interessante chamada The Wicked plus Divine, né? Ou The Wicked mais Divine, que é muito legal. Olha só a capa, muito interessante, é de um selo chamado Dictopia, da editora Novo Século. Então, meu próximo vídeo vai ser uma resenha sobre essa HQ, que eu achei muito legal, tá? Então, até mais com outros comentários.